Olá pessoal, tudo bem? Continuando o curso Solução de Problemas e Inovação, ou Problem Solving, aula número 11. Chegamos à penúltima aula do curso. Hoje vamos mostrar passo a passo como facilitar a primeira reunião de solução de problemas. E para isso, eu vou utilizar o MVP, Mínimo Produto Viável da Facilitação de Solução de Problemas. Esta é a versão de fevereiro de 2021. Eu resumi nesta tela o conteúdo desta aula. Primeiro, apresentar o MVP da facilitação de solução de problemas, a preparação da facilitação, um exemplo real com o produtor de soja no Mato Grosso, as etapas do processo de solução de problemas e do processo decisório, a regra sem justificar e a priorização como sistema Kanban. O processo de facilitação de solução de problemas é muito flexível e o facilitador precisa ter jogo de cintura para se adaptar rapidamente às necessidades do grupo. Para começar, eu acredito que este seja o formato do MVP, Mínimo Produto Viável, de facilitação de solução de problemas. Tempo, 15 minutos. Participantes, 3, que é mais fácil do que 2 participantes, principalmente na priorização das ideias, evitando empates e conflitos. 3 ideias em cada etapa e utilizando o aplicativo Zoom e Trello no formato online. Na preparação da reunião, se possível, já definir um tema, uma palavra-chave ou problema, mesmo que de forma não estruturada ou clara. Definir os 3 participantes, convidar e confirmar o horário e o aplicativo de comunicação, que pode ser o Zoom. Recomendamos o facilitador não fazer parte deste grupo de participantes, ou seja, não acumular 2 papéis, de facilitador e participantes, e preparar o arquivo no Trello. A preparação do arquivo no Trello é apenas criar as 4 colunas ou 4 listas do processo de solução de problemas: situação-problema, objetivo, meio e ideias. Assim fica mais fácil no dia da reunião apenas incluir as ideias. Recomendamos baixar o aplicativo Trello e não usar o Trello no navegador web, pois no aplicativo a tela fica menos poluída e mais limpa. No início da reunião, apresentar a tela do Trello e informar que é o facilitador quem irá digitar as ideias. Apresentar a metodologia de solução de problemas com as 4 etapas e informar que o processo terá duração de 15 minutos, ou seja, será muito rápido. É importante desde o começo informar que no processo só temos uma regra de ouro: colaborar com ideias sem justificar. Esta regra dá agilidade e facilita a gestão de conflitos durante o processo decisório. Como exemplo de conteúdo, eu vou utilizar este caso real de um produtor de soja do Mato Grosso. Eu facilitei esta reunião presencial em 2014 e teve a duração de 15 minutos. E ocorreu depois da reunião principal no mesmo dia, ou seja, os 3 participantes, gerente agrícola, gerente da fazenda e um consultor técnico, já conheciam a metodologia. E o tema ou problema foi plantar soja no areião ou terreno arenoso, que eles tinham acabado de adquirir. No início do processo de geração de ideias, informar que em função do pouco tempo que temos, vamos coletar apenas 3 ideias em cada coluna, e eles não podem justificar as ideias. Na primeira etapa, eles falam sobre o problema. Neste exemplo, eles falaram: adquirimos uma nova área no areião. Recentemente, vai ter custo alto para produzir no areião e a produtividade vai ser baixa. Este conjunto de ideias já é suficiente para iniciar o processo. Depois de gerar as 3 ideias, nós ordenamos de cima para baixo as 3 ideias numa sequência lógica ou cronológica. Mas é muito comum, na primeira etapa, as 3 ideias já aparecerem ordenadas, pois os participantes acabam descrevendo ou narrando o problema da forma como eles percebem os fatos. Mas, se não estiver na sequência lógica, basta arrastar as ideias de cima para baixo, dentro do aplicativo Trello. Na segunda etapa, basta repetir o processo, solicitar 3 objetivos que eles querem atingir. Neste caso, o primeiro objetivo que surgiu foi rentabilidade ou lucro. É bem comum ter esta ideia como a primeira a ser apresentada. Na sequência, apareceram produtividade e plantar soja. Ou seja, são objetivos comuns, mas é importante para construir o espírito de equipe, definindo um objetivo em comum, mesmo que óbvio. Neste caso, é fácil de perceber que a rentabilidade não é a causa, e sim a consequência ou resultado final. Então, nós arrastamos a ideia rentabilidade
para a última linha. Não porque não seja importante, mas no processo de causa e consequência, ela é a consequência. E arrastamos a última ideia, plantar soja, para o início, pois sem o plantio não tem produtividade. Depois da ordenação lógica, ficamos com esta sequência de cima para baixo. Primeiro, vamos plantar soja. Depois, queremos ter maior produtividade. E por fim, ou consequência, queremos ter rentabilidade ou lucro. As duas primeiras etapas de solução de problemas são menos complicadas e ajudam a motivar o grupo, engajar e aquecer para as próximas etapas, que são as mais críticas. Depois da ordenação lógica nas etapas de objetivo e meio, precisamos priorizar e dar um foco. Fazemos isso por votação. Cada participante escolhe duas ideias e depois fazemos a contagem dos votos. Se der empate, fazemos outra sessão de desempate, cada um escolhendo apenas uma opção. Neste caso, o MVP, conseguimos o desempate, pois temos 3 participantes. Neste exemplo real e presencial, a votação foi feita com adesivos vermelhos, sobre notas adesivas ou post-it. E o objetivo em comum foi produtividade. Pronto, agora temos um objetivo em comum, espírito de equipe e o grupo já está familiarizado com o processo decisório, de gerar opções, ordenar e priorizar. Tente ganhar tempo nas duas primeiras etapas, que em termos de conteúdo é muito mais simples. No formato online ou remoto, a votação pode ser verbal ou levantando a mão no Zoom. O facilitador pode, além de anotar o número de votos, colocar as etiquetas coloridas do Trello para dar ênfase nas ideias mais votadas. Neste caso, produtividade está com 2 etiquetas, pois foi a ideia mais votada. Nós repetimos o processo decisório, gerando opções, ordenando e priorizando na terceira etapa do processo de solução de problemas, a etapa de meios ou caminhos. E tivemos, como o item mais votado, a necessidade de decidir o que plantar na primeira safra, ou safra de verão, se será plantado soja ou milho, pois este terreno adquirido estava muito pobre de nutrientes ou um areião, como eles dizem. Esta priorização segue o sistema Kanban de cima para baixo. Primeiro, vamos decidir o que plantar. Depois, em função da primeira decisão, vamos fazer a correção do solo para a cultura escolhida. E depois, vamos também aumentar a matéria orgânica durante o inverno. A votação é para sinalizar qual das ideias é o maior desafio e será o tema da próxima decisão ou tarefas. Da mesma maneira, a definição das tarefas segue o sistema Kanban. Para definir a cultura, primeiro ver a tendência do preço da soja. Se o preço for alto, arriscamos na soja. Se o preço da soja estiver baixo, plantamos milho. Depois de definir a cultura, aplicamos a agricultura de precisão para melhorar a fertilidade, controlando os custos. E no final, fazer um plano estratégico para a rotação de cultura para esta área no longo prazo. Esta é a tela que representa o exercício quando feito presencialmente, utilizando post-it e etiquetas vermelhas para a votação. Neste caso, eu percebi um conflito muito claro. Os gerentes com visão de negócio queriam plantar soja, em função do lucro, e o consultor técnico queria plantar milho, em função da baixa produtividade em solo arenoso com baixa fertilidade. O conflito diminuiu com a questão: qual o preço da soja compensa a baixa produtividade ou custo com tecnologia e fertilizantes? Neste exemplo real, nós tivemos 3 benefícios com o processo de solução de problemas: a descoberta de uma solução para o problema, a gestão de conflitos, compartilhando os critérios de decisão e a necessidade de um plano estratégico futuro. Muitas vezes, a falta de gestão de conflitos no relacionamento interpessoal faz um pequeno problema tomar proporções gigantescas. Por isso, eu, particularmente, acho esse ponto muito importante no processo de solução de problemas como um todo. Apenas revisando os pontos trabalhados nesta aula. O MVP, o mínimo produto viável de uma facilitação de solução de problemas com duração de 15 minutos. A apresentação da facilitação, apresentação do conteúdo de um caso real presencial e como seria o processo no mundo virtual ou online. O processo decisório com a regra sem justificar e a priorização como sistema Kanban.
Encerrando a 11ª aula do curso Solução de Problemas e Inovação, ou Problem Solving. Esta é a penúltima aula deste curso. Espero que este vídeo ajude as pessoas que estão começando a desenvolver a competência em solução de problemas a dar o pontapé inicial e aprender de forma ativa ou prática. Na última aula, eu vou apresentar opções para a formação de facilitadores de solução de problemas internos ou externos. E o tema do novo curso será Criatividade e Inovação, do básico ao avançado. Por hoje é só. Se tiver alguma dúvida, entre em contato.